Quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser num dia e hora que ninguém espera. Das crianças do ventre até as que estão na idade, ainda estão inocentes, não entraram na idade da razão, serão arrebatadas. Todas as crianças do mundo inteiro desaparecerão. Todos os salvos desaparecerão. E quando isso acontecer, o Espírito Santo será tirado junto com a igreja. E então inicialmente se fecha o portal do tempo da graça e abre-se da grande tribulação. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia. Pai do Senhor, meus irmãos, hoje eu queria falar um vídeo sobre o fim dos tempos. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. Eu quero falar sobre o fim dos tempos. A Bíblia fala que Jesus ele vai voltar para estabelecer seu reino aqui nessa terra de 1000 anos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 5, diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus disse que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda dele. Será algo rápido, algo inesperado. Será algo que as pessoas não imaginariam que iria acontecer e vai acontecer de repente. Então, nós vemos que Jesus ele deixou bem claro que ele voltaria, mas a sua vinda será de repente, como um relâmpago. E a Bíblia explica muito mais sobre o fim dos tempos do que podemos imaginar. Na verdade, há muitas passagens na Bíblia que falam sobre o fim dos tempos, meus irmãos. E que nós estamos próximo desse dia. E nós vemos os sinais da vinda de Jesus. Nós podemos olhar para eles e perceber que nós temos uma nova vida nos esperando. Amém? E outra passagem bíblica também em Mateus 24 diz assim, versículo 36: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus disse que os anjos não sabem, ninguém sabe, nem ele mesmo não sabe o dia, mas o Pai sabe. Então nós vemos que Deus ele já preparou o dia em que ele nos levará dessa terra a uma nova terra, um lugar diferente, que não haverá dor, não haverá morte. Mas nós vemos que nos tempos que nós vivemos nesse mundo, a evolução da tecnologia, muitas coisas têm evoluído, e isso mostra que o caminho está sendo preparado para o anticristo, para o homem do pecado, para o homem da perdição. Nós vemos o quanto a tecnologia tem sido usada hoje pelo homem com muita influência, com muita... como é que posso me dizer, meus irmãos? Com muita intensidade. A tecnologia tem aumentado, muitas coisas nesse mundo têm aumentado cada dia mais, têm evoluído. Os aparelhos celulares já não são mais o mesmo, está tudo evoluindo. Então nós vemos que isso tudo está sendo preparado para a volta de Jesus e nós cremos que ele vencerá no final. Amém? Então, agora eu queria ler outra passagem com vocês, meus irmãos, que fala também sobre o fim dos tempos. Que Pedro, ele falou assim. Vamos ver o que Pedro falou. Está escrito em Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns julgam demorar. Pelo contrário, ele é longanimino para convosco, não querendo que nenhum se pereça, sem que todos cheguem ao arrependimento. Verá, no entanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, como esterpetuoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui a Bíblia fala que o fim dos tempos vai chegar.
E aqui Pedro ele explica que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós vemos que ele explicou que Jesus não vai retardar em sua promessa. A Bíblia diz que os homens se esconderão em cavernas. Os homens que ficaram nessa terra vão fugir do anticristo, vão passar noites, dias fugindo dele, procurando meios de se defenderem, de se esconder dele para não serem mortos, porque eles não aceitaram o anticristo como sendo o Messias, mas eles acreditaram que Jesus é o Messias e ele já veio. Então, meus irmãos, nós devemos ficar firmes em oração, porque nós devemos estar nos esperando por Jesus com fé. Quando Jesus chegar a essa terra, ele quer nos encontrar orando, buscando a ele, e não vivendo uma vida assim vazia. Não, nós queremos se nós queremos alcançar o céu, precisamos viver uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus todos os dias, porque Jesus disse que nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não sabemos quando ele vai voltar, quando ele vai vir, mas ele mesmo nos explicou que será como um relâmpago, será de repente, será algo maravilhoso para nós. Então Pedro ele explicou que Jesus ele virá como ladrão de dia, e que passarão em tempestuoso estrondo, e os elementos do céu se desfarão, ou seja, Jesus vai vir com poder e grande glória. Jesus vai vir de repente, as pessoas não vão perceber. A Bíblia conta que será como nos dias de Noé. Então a Bíblia conta, meus irmãos, que Jesus ele vai voltar um momento inesperado para muitas pessoas. Talvez muitos de nós vamos estar ocupados quando Jesus voltar. Muitos de nós vamos estar fazendo as nossas coisas, vamos estar preocupados. Muitos vão ser encontrados cheios de preocupações. Então quando Jesus voltar, vai ser um momento inesperado. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos viver a nossa vida, mas estou dizendo que nós devemos vigiar. Jesus disse, vigiai, porque vocês não sabem o dia que vem o vosso Senhor. Então nós devemos vigiar, meus irmãos, dia e noite. Nós devemos estar em oração, buscando a Deus, buscando entender a palavra dele e esperando ansiosamente pela vinda dele. Porque Pedro disse, apressem a vida do Senhor, esperem nele, porque ele não retarda na sua promessa. Ou seja, ele prometeu, ele vai cumprir. Amém, irmãos? Então, aqui eu quero ler outra passagem com vocês, que está em Apocalipse capítulo 20, que diz assim, no versículo 2: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, e fechou-se com um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aqui fala sobre a prisão de Satanás, quando Jesus vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Mas antes desses 1000 anos aconteceram muitas coisas, como as trombetas, as taças da ira de Deus, e muitas coisas aconteceram antes disso. Mas eu queria trazer essa passagem para você entender que Jesus ele vai estabelecer um reino de 1000 anos, e o diabo vai ser preso por 1000 anos, para que ele não engane mais as pessoas até que se complete os 1000 anos. E depois que os 1000 anos terminarem, meus irmãos, a Bíblia conta que o inimigo vai ser solto por mais um pouco de tempo. Mas aí a Bíblia conta que depois Satanás vai ser preso e vai ser lançado no lago de fogo. Ele, o anticristo e o falso profeta serão lançados, serão atormentados para todo sempre. E então Jesus ele conta no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 13 e 14, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado é aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então aqui Jesus disse que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ou seja, Jesus explicou que ele é a verdade, ele é
aquele que é o Todo-Poderoso, ele é o próprio Deus. E aqui diz que bem-aventurados somos nós que lavamos nossas vestes no sangue dele, no sangue do Cordeiro. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez por nós devemos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Então a Bíblia explica, meus irmãos, muitas coisas sobre o fim dos tempos, mas eu queria trazer isso para você. Queria que você entendesse um pouco mais sobre o fim dos tempos. A Bíblia conta que haverão 3 estágios da ira de Deus no Apocalipse. Haverá o anticristo, o falso profeta que virão. Haverá 4 cavaleiros, as 7 trombetas, os 7 cavaleiros e as 7 traças do Apocalipse. Mas quando for o outro vídeo eu vou falar sobre isso. E então eu queria falar sobre isso com vocês, sobre o fim dos tempos. Então Jesus falou que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então nós devemos crer nisso, crer em Jesus. E nós precisamos todos os dias estarmos em firme oração, buscando a Ele, porque Jesus disse que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou que muitas coisas aconteceriam antes da vinda dele. Então nós já vemos que o cenário está sendo preparado por o anticristo, o homem do pecado, como a Bíblia diz. Esse homem que vai enganar muitos que vão ficar nessa terra. Mas a Bíblia conta também que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então nós devemos permanecer firmes até o fim. Jesus disse que quem amar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por causa dele achará. Então nós devemos Jesus disse que aquele que ama a sua vida nesse mundo vai perdê-la, mas quem odeia a sua vida nesse mundo para ganhar outra é uma pessoa abençoada, é uma pessoa bem-aventurada. Então nós não devemos amar essa vida, meus irmãos, porque essa vida é passageira e Jesus ele está voltando e nós não temos outra escolha a não ser aceitar Ele como Senhor e Salvador, porque Ele é o único que pode nos salvar. E nós sabemos disso, sabemos que Ele nos prometeu, Ele nos deixou uma promessa. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas Ele vai voltar para junto de nós e Ele está nos preparando um lugar, amém? Um lugar que é eterno, que não haverá mais morte nem dor. Nós vemos que nesse mundo há muita poluição, muita morte, muitas dificuldades, mas Jesus falou que Ele, quando vier, mudará todas as coisas, fará tudo novo, tudo diferente do que é hoje. Não será mais uma vida de sofrimento, uma vida onde há tanta poluição, uma vida onde há tanta destruição, onde o ser humano não tem mais amor pelo próximo, mas será uma vida muito melhor do que essa. Então é por isso que nós devemos esperar. Não por essa vida esperar que esse mundo melhore, porque esse mundo não vai melhorar. Jesus deixou bem claro, meus irmãos, que quando Ele, antes da vinda dele, o amor se esfriaria de muitos, mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Foi o que Ele disse, amém? Então eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu gostei nesse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu espero que essa mensagem te abençoe e que você continue nos caminhos de Deus. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.